Ei, gente! E aí, tudo bem? Pessoal, meu nome é Paula e a convite do Colégio Magno eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência profissional e acadêmica. Eu sou graduada em Física na UFMG, atualmente eu também sou graduanda em Matemática lá na UFMG e eu atuo como professora em duas grandes escolas. Eu também atuo como coordenadora pedagógica em um cursinho online aqui de BH. E eu tenho os meus grupos de aulas particulares, que eu ainda atendo alguns alunos de forma individualizada ou em pequenos grupos. A minha experiência profissional, ela necessariamente passa pela minha escolha profissional, ela passa pelo vestibular. Isso tudo tem uma grande relação com o lugar onde eu estudei. Eu sou ex-aluna Magno, então eu sou até suspeita para poder contar para vocês um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que ex-aluno Magno tem um bocadinho de admiração a mais pelos professores. Eu acho que os professores do Magno são selecionados a dedo porque eles são grandíssimos personagens, né? Eles povoam a nossa vida. Eles cantam, dançam. Tinha professora que tirou quase todos os meus dentes de leite. Tinha professora que cantava, que tocava instrumentos nas aulas. Enfim, esses professores sempre me chamavam muita atenção. É, e eu sempre os admirei enquanto aluna, né? Porque, afinal de contas, eu era aluna do colégio, eu sempre fui uma criança que gostou muito de ir pro colégio, mas eu achava que aquela admiração acabava ali. Eu achava que o quanto eu gostava de ensinar ou o quanto eu gostava de aprender acabava ali. Mas quando eu tinha uns 14 anos, estava ali no nono ano do ensino fundamental 2, eu terminei meu cursinho de inglês e aí eu fui convidada para ser uma espécie de monitora lá dentro. Eu teria que ajudar os alunos que ainda cursavam a tirar as dúvidas deles. Eu ficava ali disponível para solucionar algumas questões, enfim, eu seria uma espécie de monitora do cursinho. E aí, pra quê, né? Foi o momento em que eu me encantei com a profissão verdadeiramente, porque até então eu vivia aquilo enquanto aluna. E naquele momento eu tive a experiência, eu pude vivenciar o lecionar. E logo de cara eu me encantei. E isso é muito comum nas conversas com os meus pais, com amigos. A gente sempre, meus pais sempre comentam porque isso ficou muito evidente. O quanto eu me encantei por aquele processo de ensinar. Eu era requisitada só quando os alunos tinham dúvidas, né? Eu era chamada só quando os alunos tinham dúvidas. Se não me engano, eu ficava disponível 3 vezes à tarde na semana, então eu ia até o cursinho e ficava lá disponível para poder tirar dúvidas dos alunos. Mas sempre que um aluno aparecia precisando da minha ajuda, aquilo ali me encantava, eu me sentia muito bem, eu me sentia confortável com aquilo que eu estava fazendo, eu ficava ansiosa esperando o momento do aluno precisar de tirar uma dúvida ou de eu precisar de ensinar algo. Eu passei a estudar mais os temas para conseguir ensinar melhor. E cada vez que eu tinha que transformar algum assunto complexo em algo mais simples para alguém entender, eu tinha mais certeza de que aquilo ali era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Parece uma história encantadora, né? Mas na verdade é mesmo. Eu já bati o pé lá com os meus 14 anos que eu queria ser professora e nem sabia de quê, mas eu queria ser professora. Quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio, eu tive a grande oportunidade da minha vida de ter certeza daquilo que eu já tinha batido o pé anteriormente, porque a gente teve pela primeira vez aulas de física. E era um assunto difícil, era um assunto que ninguém gostava, tinha toda aquela cultura em torno da física que as pessoas tinham medo. Logo quando eu entrei no ensino médio, um colega meu que era mais velho me falou que era um assunto muito difícil, que ele mesmo, que apesar de muito inteligente, né, ele mesmo já tinha tomado recuperação, tinha zerado a primeira prova, então gerou-se um medo em torno da física e aí eu vi uma oportunidade de eu estudar um pouquinho a mais para poder ensinar, porque era aquilo que eu gostava de fazer. E aí lá, antes da primeira prova, eu peguei os livros didáticos, estudei bastante, fiquei sentada ali naquelas mesinhas quadradas que existem até hoje, resolvendo questão para colega, tentando ajudar o povo que estava ali estudando na véspera da prova. E eu fui me encantando mais para aquele processo e especificamente pela física. Porque não era tão difícil assim. Na verdade, era mais legal do que a galera estava achando que era. O pessoal estava tão preocupado com a prova que não estava conseguindo, eu acho que se encantar, ser encantado pela física. E talvez naquele momento, como eu estava mais preocupada em aprender para ensinar do que a nota que eu ia tirar na prova, talvez eu tinha
tem acendido essa luzinha na minha cabeça. E aí, como eu escolhi física no primeiro ano do ensino médio, o processo de vestibular foi mais fácil. Eu não tive aquela dúvida entre direito e arquitetura, que é muito comum. O vestibular de física é relativamente fácil, a nota de corte da UFMG era e permanece sendo uma nota baixa. E como eu estudava num bom colégio, sempre estudei num bom colégio, tinha uma boa base da redação, da matemática, eu sabia que seria fácil ingressar na UFMG. Eu, por via das dúvidas, fiz vestibular para a PUC também, passei em primeiro lugar para física, e em seguida passei para a UFMG. Concluí o curso com 4 anos e meio, é um curso de 4 anos e meio. Eu escolhi a opção licenciatura, que é o curso voltado para dar aula. Quando você entra em um curso de licenciatura, você será preparado tanto com relação àquele assunto especificamente, então eu tive aulas de matemática, tive aulas de física, mas também muitas disciplinas do curso são voltadas para ensinar a ensinar. Então eu tive aulas de didática, aulas de metodologia do ensino, aulas de pedagogia, de política, tudo isso voltado para a atuação dentro de sala de aula. O curso foi à noite, por isso 4 anos e meio, mas a opção diurna, que é o bacharelado, ela tem uma duração de 4 anos. O bacharelado é uma opção diferente no vestibular, a nota de corte é mais ou menos a mesma, costuma até ser um pouquinho mais baixa, mas quando você entra na graduação em física como bacharel, você não terá essas disciplinas do ensino e terá disciplinas que são a continuação daquelas que eu tive enquanto licencianda. Então, eu tive, por exemplo, eletromagnetismo. Se eu tivesse feito bacharelado, eu teria tido eletromagnetismo 1 e 2. Então, você aprende mais aprofundadamente, mais voltado para pesquisa, mais voltado para atuação em laboratório. Você aprende mais profundamente a física e mais detalhes, com maiores especificidades, do que quando se está na licenciatura. Mas, em compensação, você não tem as disciplinas que, em teoria, preparam aquele estudante para ser professor. A minha opção por licenciatura é clara, né? Eu primeiro sabia que eu queria ser professora antes de definir professora de quê. Sobre o curso de física, eu tô colando aqui, viu, gente? Que os meus alunos já me fizeram algumas perguntas, eu tô aproveitando para poder responder. Mas sobre o curso de física, pessoal, é difícil, tá? Não é mole, não. Entrou comigo mais umas 30 pessoas e na minha formatura eu olhava pro lado e não reconhecia ninguém. Eu reconhecia, assim, 2, 3 pessoas das que entraram comigo. É o curso da UFMG com maior desistência e com menor nota média. Muita gente entra e muda de curso ou desiste. Muitos alunos repetem as disciplinas, tomam pau nas disciplinas e ficam atrasados, então é comum formar tardiamente na física, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. O ciclo básico da licenciatura e do bacharelado é o mesmo, são disciplinas principalmente da matemática e da física básica. E esse ciclo básico é osso duro de roer. Tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, é bicho de 7 cabeças sim. Principalmente ex-aluno do Magno, que sempre teve um apoio muito grande de professor. Por eu estar em uma federal, isso era mais precário. De fato, não é mito. Tinham aulas que o professor faltava, tinha aula que o professor deixava aluno do mestrado, do doutorado lecionar. Tinham aulas que não tinha aula, né? O professor faltava muito. Isso tudo acontecia, então a gente acaba se virando. Nada disso deve ser uma desculpa, porque a gente dá conta sim, né? A gente só tem que aprender a estudar, desaprender como a gente aprendia, que era por meio de professor, por meio da aula expositiva, e agora a gente tem que ser um pouco mais ativo enquanto estudante. E foi isso que eu fiz. Não foi um processo fácil, né? Eu sofri muito, principalmente nos primeiros períodos. Eu tinha algo que nunca tinha me ocorrido, tá? Mas eu tinha muita brotoeja em volta da boca.
que era resultado da ansiedade que eu tinha em véspera de prova. Foi um processo assim, muito sofrido, e por várias vezes eu pensei em desistir do curso de física. Acho que mais pela minha inexperiência com aquela novidade de estar tendo que aprender as coisas por meio de livros, por meio de internet, do que pelo assunto que era abordado em si. Então, acho que isso é muito comum em cursos de engenharia, cursos da exatas, no geral, devido a essa dificuldade do material didático, devido a essa questão com os professores, que não é unanimidade, mas acontece. E foi um grande desafio. O que me manteve lá dentro foi o fato de que eu estagiei desde os primeiros períodos. E todo início de ano, quando eu vou começar com uma turma nova, quando eu vou começar a lecionar para uma turma nova, eu gosto de contar essa experiência. Porque o que me fez terminar o curso de física, mesmo com todas as atipicidades, mesmo com todas essas dificuldades, a ansiedade em torno do curso, o nível de dificuldade de cada disciplina, o que me manteve lá dentro, com a mente focada na graduação, é que eu estava atuando enquanto professora. A gente, enquanto, no caso, estagiária, né, da licenciatura. Mas a gente acha que ao formar no ensino médio, a gente só vai estudar o que a gente gosta. E veja bem, eu gostava muito de física e eu gostava muito de ensinar. Mas dentro da física, dentro da licenciatura, ainda existem muitos assuntos que são diferentes do que eu ia trabalhar com. Ainda existiam muitas disciplinas que não teriam tanta utilidade futuramente. Eu estava muito afastada do que eu iria atuar quando eu estava na graduação. Eu estava tendo aulas diferentes, aulas que talvez fossem desnecessárias, mas que só hoje a gente sabe que tudo pelo que a gente passou fez a gente ser o que a gente é hoje. Mas naquele momento era difícil perceber que aquilo ali seria utilizado para eu lecionar. E desde o primeiro período eu fiz estágio. E isso tudo graças ao meu desempenho no ensino médio. Porque quando a gente vai entrar num estágio lá com uns 18, 17 anos, nossa primeira experiência, você não tem o que colocar no currículo, né? Assim, muitos de nós, aqui, para quem eu falo, a gente sabe que a realidade no país é diferente, mas possivelmente você nunca trabalhou, você nunca teve carteira assinada, você não teve talvez atuações profissionais. E isso é desafiador para se conseguir estágio. Nesse contexto é difícil. Ou então você consegue um estágio não remunerado. E essa não era uma opção, porque naquela época eu já tinha que me bancar. Então eu fui em busca de estágio. Claro que sempre conversando com os meus professores, pedindo dicas para os meus professores. E eu coloquei no meu currículo o meu histórico escolar e todas as minhas medalhas nas Olimpíadas que o Magno fazia a gente participar. E hoje eu sou professora dessas Olimpíadas com muita satisfação, e eu vejo o grande propósito disso tudo. Essas Olimpíadas de Física, de Química, de História, de Astronomia e Astronáutica, tudo isso me rendeu participação, certificados de participação e medalhas. Muitas dessas Olimpíadas são fáceis para a gente que tem um ensino como o ensino do Magno, né? Então, por ter colocado tudo isso no currículo, o primeiro estágio que eu fui tentar, fiz a prova, mandei bem na prova, mas assim, o que mais era visado era o currículo, e em comparação com os demais concorrentes, eu estava ali bem posicionada, vamos dizer assim. Então, antes mesmo, a aula da Federal começa em março. Eu já tinha um estágio assinado em fevereiro. Eu já tinha passado na Federal, mas as aulas ainda não tinham começado. Então, eu comecei a estagiar em fevereiro, numa grande escola de BH, e ali eu me aproximei da licenciatura e não larguei o osso. Eu vivia experiências de sala de aula, eu observava professores enquanto, dessa vez, estagiária daquela profissão. Eu tinha oportunidades, tanto nesse primeiro estágio quanto nos demais, de dar aula, de pegar uma turma, de preparar, de fazer um planejamento de aula, de preparar uma aula como um todo, de preparar uma prova. Isso tudo me aproximou da licenciatura e me manteve ali com a cabeça erguida naquele curso que era tão difícil desde o início.
À medida que o curso foi passando, claro, a gente vai pegando experiência, vai aprendendo como estudar para aquele tema. O curso foi se tornando mais simples, eu fui me tornando mais experiente. E um pouquinho antes de formar, isso eu já tinha passado por alguns estágios, estágio em cursinho, estágio em outras escolas. Um pouquinho antes de formar, eu fui contratada pelo Magno como professora de física, fui contratada em um outro cursinho. Atuo até hoje no Magno com muita satisfação, né, enquanto professora das equipes de física. E basicamente é isso. No último ano, eu vivi uma experiência um pouquinho diferente, que também é uma possibilidade dentro da licenciatura, que é você atuar enquanto gestor. É bem diferente de sala de aula, mas também é uma proposta muito legal. Toda escola tem sua gestão. Não só de professores é feita a educação. Tem o coordenador, tem o supervisor, tem o diretor da escola, tem o disciplinário, tem a responsável pela educação, pelo ensino, pela parte pedagógica. Então, tem um grupo de pessoas ali que está gerindo a educação, né? Que está organizando aquilo tudo. E no último ano eu tive essa oportunidade e eu tô achando massa demais. Eu não atuo enquanto professora, mas nesse cursinho eu assisto aulas de outros professores, eu trabalho orientando eles com relação a essas aulas, com relação a material, com relação a provas, atividades, e essa também é uma possibilidade da licenciatura. Não entre na licenciatura achando que você pode só ser professor, e não que professor seja pouca coisa. E na verdade é o que me dá mais trabalho, viu, gente? Ser professor é o que dá mais trabalho de todos. Continua sendo o que eu mais amo, o que me dá mais satisfação, o que deixa o meu coração quentinho. Mas existe também essa outra possibilidade. Eu atuo hoje como coordenadora. Está sendo uma experiência diferente, mas também legal dentro da física. O curso de matemática, eu gosto de falar porque poucos sabem dessa opção. Quando a gente ingressa, quando a gente forma antes do tempo limite, e o tempo limite, cada curso tem o seu, no meu seriam 9 anos, eu posso usar esse tempo restante para fazer uma continuidade de estudos. Eu poderia continuar estudando física e me graduar em bacharel, por exemplo, seria uma opção, mas eu passei para matemática, migrei para matemática, não precisei fazer outro vestibular, isso é possível. Tem uma data certa que você pode fazer isso. Eles, se não me engano, olham o seu desempenho durante o curso, então notas muito baixas ou muitas faltas durante o curso não é positivo se você tem intenção de fazer mais de uma graduação. E essa é uma das possibilidades depois que você forma, né, gente? Você ainda pode ir para pós-graduação e para isso talvez seja necessário você cursar um fluxo, você ir por um fluxo diferente dentro da graduação. Você teria que se aproximar da academia. Então, caso seu interesse seja um mestrado, um doutorado, fazer uma pós, é ideal que dentro do curso você procure professores das áreas que você se interessa, você vá até os laboratórios do seu curso, seja ele farmácia, engenharia, vai lá, conhece os professores, pesquise sobre as áreas de pesquisa da faculdade onde você está, porque tudo é possível. E dentro da física, então, eu tenho colegas que formaram no bacharelato que trabalham com edição de vídeos, com programação de computadores, com material médico, que eu acho sensacional. Tem um colega meu que graduou em bacharelado e ele faz teste em equipamentos de hospitais, desfibrilador, respiradores. Eu acho essa atuação muito legal. Existe sempre a opção de atuar dentro da academia. Uma vez que você vai para o mestrado e doutorado, necessariamente você vai ser um professor de ensino superior. Mas como o meu sonho sempre foi ensinar para adolescentes, é o que eu gosto desde cedo. Eu gosto de ensinar essa base, eu gosto de estar com esse público. Eu me voltei mais para fora da graduação do que para dentro. Eu me envolvi mais com as experiências profissionais aqui fora, com estágio em escolas particulares e cursinhos, do que com a academia em si. Mas assim, tudo é possível. A física tem um leque gigantesco, existe a física médica, como eu disse, existe a física mais voltada para a biologia, existe essa área da licenciatura que, como eu disse, não se limita a ser professor, e não que professor seja pouca coisa.
Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha com a minha experiência. E eu tô aqui à disposição. Vou pedir para deixar o meu Instagram aqui, que qualquer coisa eu tô disponível para tirar dúvidas, para contar um pouquinho mais. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Tchauzinho.